Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira. Você sabe, esse é o espaço que está sempre conversando a respeito do agronegócio brasileiro. Preferencialmente, a gente está sempre falando com a revenda, com a distribuidora, com as lojas das cooperativas. Por quê? Porque são eles que formam aí o meio-campo, que levam todas as tecnologias que são pesquisadas, erguidas aí e arquitetadas para a fazenda brasileira, são levadas lá da indústria. O cliente final de todo mundo, que é o fazendeiro, é o lavrador, é o pecuarista, é a pessoa que trabalha no campo para fazer o quê? Para produzir alimentos e produzir também artefatos aí que levam saúde, conforto e higiene para milhões e milhões de pessoas no mundo. Hoje a gente calcula mais ou menos que tem 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro sendo impactadas de alguma maneira por todo esse resultado da fazenda brasileira. Nada mais legal do que falar de fazenda brasileira é falar a respeito dessa adoração que a fazenda brasileira tem por tecnologia. Isso é muito bacana e ela tem adoração por quê? Porque ela tem oferta de tecnologia para testar na fazenda, ver o que funciona e optar por quem, o quê? Por quem traz resultado, por quem traz sustentabilidade, por quem traz dinheiro no bolso, sim, do lavrador e pecuarista, que vai ajudar bastante na comunidade, na sociedade onde ele está inserido, além de atender todos esses clientes no Brasil e no mundo. E a gente está sempre conversando aqui, como vocês sabem muito bem, com o apoio do nosso parceiro maior, aí, o Clube Agro Brasil, o Clube Agro Dealer, que ajuda nessa tarefa de levar produto, tecnologia, solução tecnológica para o campo brasileiro, e todas essas soluções que são construídas por empresas como qual? Como a Tropical Melhoramento e Genética, é um pessoal que tem sede lá em Cambé, uma cidade que mora no meu coração, ao ladinho de Londrina, onde eu trabalhei, onde me formei, lá na Universidade Estadual de Londrina, e que mexe com uma coisa que eu não entendo nada, mas eu sou fascinado, que é genética. E por isso está aqui, mais uma vez, eu não canso de chamar o pessoal da TMG para conversar, porque conversa a respeito do mundo novo, um universo espetacular, microscópico, mas que dá resultado muito concreto, que a gente põe na mão e põe dentro da barriga da gente, dentro da casa da gente, que são aí os resultados aí da Fazenda Brasileira. Está aqui a Andressa Páter, uma paranaense lá de Marechal Cândido Rondon, lá do oeste do Paraná, ela que é a coordenadora do Laboratório de Biotecnologia da TMG, que vai falar por que ela está aqui, que tem uma novidade super bacana aí nesse trabalho dos laboratórios da empresa. Ô, Andressa, muito prazer aqui em te receber, tá? No Papo de Prateleira. Boa tarde, Ulisses. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Fala uma coisa, menina, que negócio é esse aí de agora? O laboratório já mexe com uma coisa que quem é do agro sabe, mas assim, tem muita área, né? Muito setor, muita gente nova, né? No agronegócio brasileiro, né? Que às vezes o cara da fazenda nem comanda direito, ele precisa de uma equipe mesmo para explicar para ele qual é a importância de cada setor, de cada trabalho, né? Que importância tem, menina, num laboratório que já enxerga coisas lá que a gente, o ser humano, não vê direito, agora tem o robô para ajudar na eficiência desse trabalho de laboratório. A TMG está investindo firme aí na robótica aí dentro do laboratório? Estamos sim, então recentemente foi divulgado até né, um investimento de 15 milhões no Laboratório de Biotecnologia da TMG, né? Então a gente sempre acreditou que essa parte de automação, os robôs que a gente utiliza, né, contribuem muito para que a gente possa gerar né, resultados em larga escala. Então, Aham. hoje, para acompanhar o crescimento do agro né, e conseguir entregar todos os dados que o nosso programa de melhoramento genético, tanto de soja, algodão e milho, né, esperam, então a gente precisa né, gerar muita informação. Quando eu digo muita, é muita mesmo, né? Então a gente chega a gerar aí praticamente 60 milhões de dados por ano. Então, sem esses robôs, sem esses equipamentos de automação, a gente não teria capacidade, né, para geração de dados em massa aí, né, que é o que o programa de melhoramento espera da gente. Fala uma coisa, Andressa, na prática, fala assim para a gente, assim, o pessoal do agro tem noção, sim, porque tem lá uma área que está muito antenada no trabalho que um bom laboratório de uma empresa fornecedora é importante para o trabalho da fazenda, né? Mas para o leigo ou semileigo, é assim, o laboratório, assim, ter um robô, uma automatização no trabalho que vocês fazem, na prática, que exemplo você dá para a pessoa entender qual é a presença desse robô no trabalho que a Andressa faz no dia a dia? Uhum. Então, o bacana é o seguinte, né? A gente analisa cerca de 30 mil amostras por dia. E o que Tá. seriam essas amostras, né? São as plantas mesmo que estão lá no campo e que a gente vai acessar a nível de DNA, né? Então, a gente precisa focar no DNA dessas plantas para dizer se elas têm características importantes, né? Então, seja produtividade, alguma característica agronômica, resistência à doença, enfim, tudo que for importante para o agricultor, que é o nosso grande foco, né? Então, a Tá. gente vai analisar.
E aí, como que a gente usa esses robôs, né? Então, eles fazem parte de todo o processo, toda a nossa cadeia produtiva, né? A gente extrai o DNA dessas amostras utilizando equipamentos de automação e parte daí para outros tipos de análise, né? Então, a gente faz sequenciamento de DNA, a gente faz análise de PCR, que seria a reação em cadeia da polimerase, com o grande objetivo de focar ali nas características e visualizar se o que é importante para o agricultor está presente também nas nossas cultivares. Então, esse Tá. seria, né, um exemplo mais prático. É uma análise a nível de DNA, a gente tira todo o viés do olho, né, a interação planta-ambiente, então, todo esse viés ele é retirado com esse tipo de análise que a gente faz ali no Laboratório de Biotecnologia da TMG. Andressa, deixa eu beber um pouquinho da sua sabedoria, né, gente? A Andressa, ela é formada na Universidade, você me corrige quando eu falar bobagem, tá bom? Na Pode Universidade deixar. Federal do Paraná e no campus, né, que é um campus que tem lá no oeste do Paraná, que é Palotina, né, Andressa? Palotina, isso mesmo. Exato. E é um trabalho muito específico de mergulhar no mundo que é microscópico, que é o que ela acabou de falar, que é em questão da genética das plantas. Hoje, a TMG, ela está analisando material que já é dela, que está no mercado, material que ela vai lançar, ou os dois ao mesmo tempo? Sim. Então, são as duas áreas, né? A gente genotipa essas amostras desde a escolha dos parentais, para verificar se os parentais têm as características de interesse, né, para o cruzamento, e vai acompanhando aí o avanço dessas gerações, né? Então, verificando se essas características são mantidas ao longo do tempo até a comercialização, né? Então, a gente está em toda a cadeia produtiva, tanto para soja, né, algodão e milho também, então, desde Perfeito. a escolha dos pais até a comercialização das nossas cultivares. Agora, vocês conseguem dar respostas que vão trazer soluções para o agricultor, mesmo essa amostra estando num lugar que não tem nada a ver com Cambé? Cambé é só o laboratório? Sim, conseguimos. Então, a gente recebe a amostra do Brasil inteiro, né? O Laboratório de Cambé é o laboratório central ali para execução de análise de genotipagem, né? Então, a gente tem todo um protocolo que permite com que essas plantas, né, cheguem até Cambé com viabilidade para que a gente possa acessar o DNA delas aí e ter essas respostas, né? Então, é bem nesse sentido aí de trazer essa inovação. A TMG ela é pioneira, né, no lançamento de cultivares aí que têm resistência extremamente importante para várias características, né? Perfeito. Então, Uhum. a gente vem aí também com esse foco de olhar se a gente está levando essas características que são importantes para o campo, né, para o produtor. Então, vocês conseguem identificar e, inclusive, classificar um caminho, né, genético para a planta responder com resistência à praga, à seca, à chuva em excesso, independentemente da região do Brasil em que ela é cultivada. Exatamente. Desde que a planta apresente, e se ela não apresentar essa característica, a gente também vai conseguir né, identificar. Então, a gente tem um time de melhoristas moleculares, né, que atuam aí desenvolvendo e buscando novas marcas. A gente fala que seriam essas marcas, né? Marcadores moleculares que a gente usa para direcionar exatamente no lugar ali do genoma que aquela característica vai ser expressa. Então, a Aham. gente tira o viés, né? Não importa onde a planta vai estar plantada, se eu tiver o DNA dela ali, eu vou conseguir dizer se a característica está presente ou não, né? No genoma dessa planta. Perfeito. André, você fala uma coisa, a gente vive um momento que é espetacular, né? E é super desafiador, né, ao mesmo tempo, né? Que é o uso cada vez mais combinado nas plantações de soluções químicas e soluções biológicas, né? Quer dizer, procurando utilizar elementos do próprio solo lá do lavrador, né? Do cara que cultiva aí as variedades principais que a TMG está trabalhando, que é com algodão, soja e milho. E isso, só que assim, é um mundo biológico, é um mundo fantástico, né? Porque assim, quando Sim. você oferece soluções que não são, as químicas que ainda são super úteis, né? Combinadas com biológicas, você está falando a respeito de uma interação de bilhões de micro-organismos, macro-organismos, insetos no ar, que podem produzir as mais diversas variações e mutações, tal, tudo mais. Nessa questão, o robô vai ajudar a agilizar ainda mais o trabalho, é isso? Exatamente. Então, a gente recebe cerca de 1 milhão de amostras aí por ano, né? Para analisar elas, É interrogar para isso várias mesmo? 1 milhão por características. ano? 1 milhão por ano, né? Às vezes até Aleluia, hein? É passa um pouca pouco coisa, disso. né?
Então, sem os robôs, a gente não conseguiria fazer isso, né? Então, a gente precisa, todas as características que forem importantes para o campo, né, elas vão ter que passar aí por análise dentro do laboratório, e sem esses equipamentos, a gente não teria capacidade de atender, né, essa grande demanda, né? Então, o laboratório, ele até contribui para o que a gente chama de Big Data, né? Então, gera muita informação, quase 60 milhões de dados a gente gerou nesse ano, né? Os números que foram publicados recentemente foram cerca de 30, 40, agora já estamos atingindo 60, graças ao uso desses equipamentos, né? Então, Perfeito. a gente consegue contribuir até para o pessoal poder fazer estudos de características mais complexas, né? Então, utiliza essa massa de dados que o laboratório gera com a automação, com o uso dos robôs, para fazer modelos preditivos, né, de inteligência artificial, para também conseguir entender um pouquinho as características mais complexas, né? Perfeito. Você sabe, Andressa, que você está falando agora, eu estou me lembrando de uma conversa que eu tive hoje, não, ontem ou anteontem, com uma pessoa que trabalha na área também de estar procurando soluções para aumentar a produtividade, né, do agricultor. Ele estava falando que, ok, o agronegócio brasileiro é um dos uns top 4 aí, né, os 4 grandes do agronegócio mundial, né, tem uma produção fantástica, tal, tudo mais, mas é assim, a diferença que existe entre a capacidade produtiva, né, numa variedade, por exemplo, de soja, que foi o caso que ele deu, né? E a média brasileira é uma coisa que hoje vai de 55 sacas para 200, né? E que, Sim. independentemente de ser impossível praticamente atingir o potencial total de uma genética de uma semente, existe um vácuo muito grande que, por exemplo, no caso que ele deu, que a soja brasileira pode percorrer, né? Isso só é possível com esse tipo de trabalho feito por laboratório como o da DMG, né? Exatamente. Então, o laboratório contribui com uma parte desse processo, né? Então, a gente Aham. sempre trabalha em conjunto aí com o grupo dos próprios melhoristas, né? Entendendo a genética ali das características, o grupo de melhoristas moleculares. Também tem vários estudos feitos aí em casa de vegetação, né? Que a gente chama de cultivos protegidos. Tudo isso somado e essa grande massa de dados que a gente gera contribui para que a gente consiga entender, né? Como que essas características funcionam e pensando no laboratório, se a gente consegue chegar a essa marca lá no DNA da planta que eu consigo dizer se aquela característica está presente ou E não, essa né? Então, é um marquinha trabalho em está lá. conjunto. Ela tem que estar, né? Então, a gente busca a presença dela, né? E aí, por Ah, isso que é tá, porque importante. ela expressa, em algum momento ela expressa, né? Exato. Então, se a planta tiver uma característica, né, tiver essa característica presente, provavelmente a gente vai repassar essa informação para o melhoramento e o melhorista vai falar, nossa, essa planta aqui me interessa, a gente vai seguir com ela para o campo. Então, esse é um dos papéis também das análises de laboratório, né? A gente consegue viabilizar a análise de muitas plantas antes de plantar ela, antes de esperar ela expressar, antes de ver se vai ter uma interação planta-patógeno, enfim, conseguir avaliar todo aquele viés, né, da análise até humana, às vezes de dizer se tá ou não tá. Então, o laboratório, ele tira qualquer viés e a gente analisa antes de precisar plantar, muitas vezes, né? Então, você imagina que a gente consegue reduzir drasticamente o número de plantas que vai levar para o campo, né? Só vai levar o que for interessante mesmo, o resto a gente já elimina antes, né, do processo. Até porque, hoje em dia, outra pessoa que eu entrevistei, uma pessoa, um bambambam também de tecnologia, falando que hoje não tem mais nem metro nem talhão. Hoje a observação é feita planta por planta, vai acompanhando a lavoura e vai corrigindo uma areazinha de 1 metro quadrado por 1 metro quadrado, que é por quê? Que é Exatamente. para economizar recurso e ter, ao mesmo Sim. tempo, aumento da produtividade, né? Sim, e nesse ponto os robôs também nos auxiliam, né? Então a gente É, realmente análise de planta por planta, né? Então, esse 1 milhão de plantas aí que a gente analisa, imagina que com o DNA de uma planta eu consigo investigar, né? Interrogar esse DNA para várias características, né? Então, com um DNA a gente interroga para várias características interessantes aí para o programa. legal. Andressa, fala uma coisa. Hoje a TMG está focada em algodão, soja e milho ou tem outras culturas que estão entrando aí no trabalho que a equipe da Andressa aí tem que mergulhar? Hoje a nossa equipe está bem mergulhada mesmo nessas 3 culturas que você Aham. mencionou, né? Então, algodão, soja e milho são os alvos dos estudos, né, que o laboratório vem conduzindo. Então, soja é o carro-chefe, né? Eu diria, é a nossa maior Ah, volume de dados. a história do É a história Paraná, da a TMG história do também. Paraná passa por boi, por madeira e por café e soja, né? Exato. E também a cultura do algodão, né, que é uma cultura muito importante para a TMG. Então, o milho está começando agora, né? A gente as análises estão crescendo ali no laboratório também, mas eu diria que soja, algodão e milho hoje são o nosso foco, né, nas análises dentro do laboratório.
Maravilha. E que, na verdade, são três, certamente são as três culturas mais importantes do agronegócio mundial, né? Sim. O milho, a soja e o algodão, né? O André, e o Brasil, simplesmente, o maior produtor de soja do mundo, ele conseguiu passar os Estados Unidos, né? É o maior exportador de milho, né? Não é o produtor, que é os Estados Unidos, né? E algodão, ele exporta mais da metade do algodão produzido no Brasil, né? Quer dizer, a TMG não escolheu à toa, não, né, André? Exatamente. Menina, fala uma Exatamente. coisa para mim. Eu queria que você falasse, porque assim, a TMG, ela está completando, você me corrija se eu falar bobagem, ela vai completar 22 anos agora, em 2023, né? 22 anos de trabalho, né? Como é que tá composta a equipe aí que trabalha na área específica que você coordena, que é o Laboratório de Biotecnologia da empresa? Então, nós estamos dentro da divisão de pesquisa, né? Então, a TMG, como um todo, tem aproximadamente 560 colaboradores, desses, quase 400 estão dentro da divisão de pesquisa. O Mano, amigo, laboratório conta, muita gente não é trabalhando, uma, né, com não é uma pesquisa. indústria, é um laboratório, né? Na verdade, isso na TMG como um todo, tá? E aí, no Assim, laboratório, a gente tem, então, 10 pessoas, 11 comigo, né, trabalhando diretamente nessa etapa, né? Mas, como eu comentei, são amostras da TMG em toda, né, do perfeito. Brasil todo que estão Todos passando os por ali. estados grandes produtores das três culturas, né? Exatamente. Então, a gente pode considerar, às vezes a gente até brinca que é como se fosse uma indústria, o nosso laboratório, né? Porque a gente está gerando informação o ano todo, está muito preocupado em atingir os prazos, né, que o programa de melhoramento precisa. Então, as respostas precisam chegar a tempo, né? Como eu Sim. comentei, se a gente deixa um resultado importante ali passado o prazo, talvez a pessoa já teve que plantar para não perder o time ali do campo Porque também. depois de uma safra vem outra, né? Exato. Então, só é possível trabalhar com 11 pessoas dentro do laboratório porque a gente tem automação, né? Então, sem os equipamentos não teria como, e o contrário também é verdadeiro, né? Então, a gente sempre investe em também manter a equipe qualificada, né, para conseguir mexer com todos esses equipamentos, manipular, né? Tá envolvido ali com toda essa automação, porque sem as pessoas, os equipamentos também não operam, né? Então, a gente brinca que existe um casamento ali entre ambos, e tudo isso precisa fluir muito bem para a gente dar conta de entregar todo o volume de dados que a empresa espera, né, que a gente consiga. Isso é muito importante. Eu vou ressaltar para vocês que são da revenda, que são da distribuição e que são das lojas, das cooperativas, que isso é uma das coisas, são milhares de coisas muito importantes, mas essa é uma delas, né? O que a Andressa acabou de falar me remeteu a uma brincadeira com o Paulo Hermann, que foi o diretor da John Deere do Brasil e da América do Sul, que ele falou assim, mostrando um computador para mim, para meu chefe, meu amigo Carlão, um computador não, uma máquina John Deere, né? Um trator. Ele falou assim, olha, vocês dois estão olhando para um negócio que tem mais tecnologia do que a nave que levou o homem para pisar na Lua. Isso aqui tem mais tecnologia embarcada do que aquilo lá. Agora, o que a gente ainda tem problema para encontrar um Buzz Aldrin para dirigir esse trator aí, e usar essa tecnologia, né? Então, que é um Exatamente. pouco isso que a Andressa falou. Eu queria saber o que você, lá do oeste do Paraná, como é que pintou na sua cabeça a ideia de falar assim, eu vou fazer essa faculdade aqui, que é lá de Curitiba, sede, mas que tem esse polo pertinho da minha cidade, por que eu quero fazer esse trabalho em laboratório? Como é que pintou isso? Na verdade, eu sempre gostei muito, né, dessa área de genética e sempre me vi muito curiosa em tentar entender como as coisas aconteciam, né, dentro da célula. Então, desde o colégio, a biologia ali já fez brilhar meus olhos, e a genética, eu já sabia que era esse caminho que eu queria trilhar. Mas acredito que até pela região, né, que eu nasci e fui criada, que o oeste do Paraná é uma região muito forte também na agricultura, né? Então, Sim, esse mais foi, de foi uma 50 das anos, né? frentes. Então, essa foi uma das frentes que me fez escolher, né, essa área, mas principalmente acho que a curiosidade de entender o porquê da planta se comportar daquele jeito, ou qual que é a resposta que o organismo tem perante, né, aos estímulos ali que acontecem. Então, acho que foi isso que me fez escolher essa área. E é bacana que você fala a respeito dessa. Na verdade, um laboratório é um mergulho para um mundo que a gente não consegue enxergar com o olho, né? Isso que você estava falando me Exatamente. lembra muito do sujeito que eu considero maravilhoso, que é o Marcelo Gleiser, que é um físico, né? Ele estava numa entrevista falando assim: ó, você está vendo essa laranja? Ele pegou a laranja, pôs a mão e falou assim: olha aqui, ó. Ela aqui você corta no meio, aparece esses gomos, tal, não sei o quê. Mas se eu quiser entrar lá dentro do gomo, eu jogo na parede, ela vai se arrebentar. Eu vou olhar mais um pouquinho dentro do gomo. Aí eu pego cada gomo,
corto com um canivetezinho e vou olhar para dentro de cada gomo. É um pouquinho isso que você e os robôs, com a ajuda dos robôs agora, fazem aí com as variedades que você analisa, Exatamente. né? Exatamente. Então a gente chega, né, na lupa ali para analisar o que está acontecendo dentro do gene que expressa uma característica que é importante, né, para como empresa, né, que o agricultor espera ver no campo, a gente precisa enxergar a nível de DNA, né? Então a gente brinca que precisa ter muita fé porque a gente trabalha com algo que não enxerga, né? Que coisa Então doida, né, menina? exatamente, a gente precisa acessar ali e ser bem preciso nisso, né? Então, o trabalho de pesquisa também que a gente faz ali com os melhoristas moleculares, né? E até a própria pesquisa que o laboratório desenvolve, né? A gente também faz pesquisa para melhorar as metodologias que a gente usa, né? Para ser cada vez mais assertivo. Então, a gente Perfeito. precisa olhar para a característica mesmo, né? Não posso estar olhando para, né, algo próximo daquilo. Não, eu tenho que focar na característica e ela tem que estar presente nas nossas cultivares, né? Então, esse trabalho de estudo e pesquisa aí que várias pessoas da empresa aí participam, né, é bem importante também. E um Que outro maravilha. ponto que também Ah, não, é legal vai lá. comentar sobre os robôs, né? A gente fala bastante de robô e fala de melhoria de automação, capacidade de análise, né? Mas a gente também tem, o laboratório da TMG tem uma certificação internacional, que é um selo da ISO Ah, 17025, que né? bacana. E aí a gente tem toda uma questão de rastreabilidade também, né? Então, um dos objetivos é justamente provar a competência, né, do laboratório e a rastreabilidade de todo o processo. Então, os robôs nos ajudam muito com essa questão de rastreabilidade também, né? Então, a gente entra num ambiente de geração de muitos dados, mas a confiabilidade, a rastreabilidade das informações que a gente está gerando também são eles que ajudam, né, a garantir. Então, a gente consegue rastrear toda a cadeia, né? Se eu quiser saber por onde a amostra passou, né, e quem manipulou aquela amostra, a gente consegue saber, né? Então, os equipamentos, né, nos auxiliam nisso também. Isso é muito bacana, porque, na verdade, eu acho que você está falando que, assim, que o produtor rural está comprando uma tecnologia que ele conhece, que ele aplicou e viu que deu resultado, e que se ele tiver ainda curiosidade, dúvida, que ele ter mais detalhes de como é que surgiu desde o início a pesquisa, vai estar muito bem descrito nos processos aí que são atestados por certificadores que são independentes, né? Exatamente. A gente tem toda, né, a rastreabilidade, pensando no laboratório, né, desde que a amostra chegou até a data de entrega do resultado para o melhoramento, então isso tudo é rastreado, a gente tem todas as informações, e a robótica faz parte disso, né, então até a padronização dessas análises, né, então a gente segue procedimentos bem rigorosos aí, treinamento da equipe, ninguém, né, faz um procedimento sem estar devidamente treinado e também sem saber operar o equipamento para aquilo, né? Então, como a gente comentou antes, é realmente o casamento de todas as frentes ali que garante, né, o sucesso na entrega dessa análise. Papo de prateleira é isso aí, tá sempre falando, principalmente em 2022, eu não canso de dizer, trazendo gente bonita, gente jovem, de diversas áreas, com um sorriso no rosto, que nem da Andressa, para mostrar o prazer que é trabalhar num setor que tem inúmeras frentes de ciência, de conhecimento e de avanço tecnológico, como agora esse novo braço aí, esse braço aí de robotização do trabalho dentro do laboratório, que só vai ajudar o quê? Ajudar essas mentes brilhantes aí, como a Andressa, ao quê? A ajudar a fazenda brasileira a levar produto que alimenta, leva conforto e saúde para bilhões de pessoas no mundo inteiro. Andressa, super obrigado. Um belíssimo 2023 para a TMG, para você, tá? E que se alcance aí tudo que você queira ir fazendo, trabalhando nesse mundo fantástico, né, de desvendar nanotecnologia ao lado de robótica, tá bom? Muito obrigada, agradeço o convite e desejo um excelente 2023 para você também. Ah, que bacana. Vai ser para a gente, vai ser para o agro, por quê? Porque a gente tem muita gente jovem, competente. Tem gente jovem, gente velha, gente mais ou menos, todo mundo interessado o quê? Em usar a ciência para utilizar melhor os recursos que existem no planeta, economizar no uso desses recursos, os recursos usados serem tecnologicamente eficientes e tragam realmente resultados ao negócio e a manutenção desse solo e desse ar, que é, na verdade, o berço de uma área que nunca vai terminar de produzir, que é o agronegócio, que a gente não pode descuidar, da onde a gente tira o nosso dinheiro, da onde a gente tira a nossa ciência e o nosso conhecimento. Andressa, super obrigado, e que 2023 você volte várias vezes para falar a respeito desse trabalho maravilhoso de máquinas e seres humanos a favor dos seres humanos, tá? Obrigada, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer falar com você aqui. O prazer foi todo nosso. Obrigado, grande beijo, até a próxima, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.